Olá, ilustríssimos amigos. Olá, você do outro lado da Matrix, tudo bem? Hoje a gente vai continuar aqui com a nossa resenha de cristianismo puro e simples do C.S. Lewis e a gente vai falar um pouquinho do livro 3 do capítulo 10, que tem o título Esperança, né? C.S. Lewis ele vai começar afirmando que a esperança ela é sempre voltada para frente, sempre voltada para o futuro, para o mundo eterno, entendeu? Ele diz que você ter esperança no futuro não significa que você vai ter um escapismo do mundo material, entendeu? Isso não se, o fato de você ter esperança no futuro não significa que você vai deixar de fazer coisas boas por um mundo presente, entende? Tanto é que se você para olhar na história, entidades cristãs elas sempre cuidaram da questão do órfão, da viúva, do estrangeiro, do marginalizado ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de toda a história do cristianismo, né? Você vê que os principais órgãos de caridade sempre foram cristãos, cuidando dos marginalizados e sempre promovendo o melhor para a sociedade, entende? Os cristãos eles fizeram muito ao longo da história, contribuíram muito, desde hospitais a universidades, entendeu? Deixaram de certa forma uma marca na terra, mas sempre aspirando pelo céu, entende? Ele afirma que nós temos um anseio no nosso coração. O C.S. Lewis vai falar que a gente vive com esse anseio e que nenhuma viagem, nenhum amor pode preencher esse anseio que a gente carrega na nossa alma, né? É uma busca pela felicidade, é uma busca pela felicidade eterna. Ele vai falar que existem três formas de você lidar com isso, três formas de você lidar com esse anseio que a gente carrega no coração. Ele vai dizer que a primeira forma de você lidar com esse anseio é a moda dos tolos, entendeu? Os tolos eles vão pôr a culpa em si mesmos, nas circunstâncias, eles vão viver o tempo todo entediados e descontentes com a realidade e vão passar a vida, por exemplo, trocando de parceiros, porque acham que vão encontrar a felicidade no próximo amor. Então, o amor é a síndrome do Fábio Júnior, né? Não tá legal aqui, pulo para um outro relacionamento. Então, é como o cachorro que corre atrás do carro. Quando o carro para, o cachorro perde o propósito de vida, ele começa a correr atrás do outro carro. É tipo isso. Ele vai falar que tem a moda dos sensatos, que você vai lidar com essa frustração. Os sensatos, eles decidem que tudo é uma ilusão e eles param de correr atrás do carro, param de correr atrás do arco-íris. E eles reprimem esse anseio dentro de si, o que vai tornar eles, de certa forma, arrogantes e insensíveis, né? Ele vai falar que tem a moda cristã. A moda cristã, de você lidar com esse anseio, é da seguinte forma. As criaturas, elas não nasceriam com desejo se não houvesse uma satisfação por esse desejo. Aí ele vai trazer alguns exemplos. Por exemplo, o bebê ele tem fome, então tem a comida. O homem tem o desejo sexual, então tem o sexo. E ele vai dizer que, fazendo uma comparação, essa ansiedade, esse anseio que a gente carrega no coração, esse anseio pela felicidade eterna, não está nesse mundo, mas está na eternidade, entende? Ele considera que ele vai afirmar, né, que algumas pessoas elas ridicularizam a questão do céu, elas ridicularizam esse anseio pelo céu, eles vão afirmar que tudo isso não passa de um mito. Eles acreditam que o céu significa você passar a eternidade inteira lá, cercado de anjinhos, com uma auréola na cabeça e tocando harpa, né? Aí ele vai concluir que essas pessoas elas não conseguem entender livros feitos para adultos. Ele vai falar que essas pessoas, as pessoas não conseguiram compreender o que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre o céu, entende? Ele vai falar que todo o imaginário das escrituras que envolve harpas, coroas, ouro, tudo isso são tentativas simbólicas de você expressar o que é inexprimível, entende? Tanto é que é muito comum você ler na literatura como se fosse, ruas como de fossem de ouro, como mar como de cristal. Então tudo isso são formas de você tentar pegar coisas conhecidas para explicar coisas que não são conhecidas na nossa realidade, entendeu? Ele vai dizer que os instrumentos musicais, por exemplo, eles sugerem que a música, né? E música é algo familiar pra gente, música está muito ligada a bem-estar, a êxtase, a alegria. Então, a figura de linguagem de música tem essa conotação. As coroas sugerem esplendor, poder, glória, entende? As coroas de ouro. O ouro, propriamente dito, significa perenidade, algo que não enferruja, por exemplo.
Tudo isso são símbolos comparativos para expressar a glória da eternidade. Ele fala da importância de a gente distinguir, aprender a distinguir o que é literal na Bíblia e o que é um texto, é como se fosse uma figura de linguagem dentro da Bíblia, entendeu? Aí ele vai fazer uma brincadeira, né? Ele afirma que todos aqueles que tomam os símbolos literalmente podem pensar que quando Cristo falou que nós deveríamos ser como os pombas, significa que nós vamos sair por aí colocando ovos. Não é bem assim, entende? Você precisa distinguir o que cada texto tem, que a Bíblia é um livro com diversas formas de literatura ali dentro dele. E isso é muito comum na literatura apocalíptica. Por exemplo, quando você tem um livro de Daniel, que fala sobre aqueles 4 animais. Não são 4 animais monstruosos que vão surgir, mas cada animal ali era um simbolismo, representava um grande reino, um grande império que era violento e bestial, e a representatividade deles, a representação deles era na forma de animais, entendeu? E isso é muito comum no livro de Daniel. E já que a gente está falando de Apocalipse, isso também é muito comum na literatura apocalíptica de maneira geral, o próprio livro de Apocalipse. Mas o principal, tanto no livro de Daniel como no de Apocalipse, é a esperança, porque a mensagem de toda a literatura apocalíptica é sempre a esperança, entendeu? Não é perder a esperança nos momentos difíceis, de dar força nos dias difíceis. A literatura apocalíptica vem muito de trazer para a gente que a vida não termina aqui, e a esperança, o nosso foco é na eternidade, entendeu? Por exemplo, a literatura apocalíptica, todo o contexto dela, seja no livro de Daniel, de Ezequiel ou no próprio Apocalipse de João, tem todo um contexto de opressão, entendeu? Daniel e Ezequiel, o exílio da Babilônia, quando João escreve o livro de Apocalipse, perseguição também dos cristãos pelo Império Romano. Então, são literaturas escritas em contextos difíceis, mas que vêm para trazer esperança para aqueles que estão sofrendo opressão, entendeu? A literatura apocalíptica, ela não pode ser totalmente interpretada literalmente, porque ela carrega muitos símbolos. Você precisa, né, ter discernimento para entender o que esses símbolos significam, o que eles querem dizer. Quando João diz que isso é uma besta fera do mar, não quer dizer que necessariamente vai surgir um Godzilla ou um dragão do mar, mas ele provavelmente está falando de alguma força ou de algum império que é bestial, que é violento e que vai surgir nesse contexto, entende? Mas o foco principal dessa literatura e tudo mais é a esperança, entendeu? E é a esperança que nos mantém firmes, né, meus amigos? É a esperança. O oposto da esperança é o quê? É o desespero. E muitas vezes a gente fica frustrado com a nossa situação, com o nosso contexto, com a nossa vida. A gente fica triste com as lutas que a gente enfrenta e a gente tem vontade de parar, a gente tem vontade de desistir, a gente se sente cansado, desanimado. Isso é comum, isso acontece ao longo da nossa trajetória aqui nessa terra. Mas a esperança que repousa no amor de Deus, essa esperança que repousa na bondade de Deus, essa esperança de que sempre o bom pastor vai atrás da ovelha que está perdida e conduz para pastos verdejantes, que conduz para águas tranquilas, entendeu? Essa esperança ela é uma espécie de combustível, um combustível que dá aquela força a mais para a gente continuar na caminhada. E C.S. Lewis ele fala um pouco de esperança nesse texto e é um elemento fundamental para a nossa caminhada cristã. Então é isso, meus amigos, eu vou ficar por aqui. A gente volta talvez na semana que vem com resenhas de livros e filmes que eu acho legal. Eu assisti bastante coisa legal nesses últimos dias aí. Vou trazer a resenha aqui pra gente, indicações mesmo, né, da gente poder conversar. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.